Bom dia, bom dia! E hoje seguiremos com a leitura do livro de Gênesis, essa leitura maravilhosa. E vamos ler os capítulos 39, 40, 41 e 42. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Bom dia, Jessi. Mirce, bom dia, Mirce. Lourdinha, Maria Marques, bom dia. Vamos dar continuidade hoje a partir do capítulo 39. Vamos orar para iniciar. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia lendo a Tua palavra, Pai, mais um dia em busca do conhecimento daquilo que o Senhor deixou para nós, por meio da Bíblia Sagrada, meu Pai. Te pedimos sabedoria divina, Pai, sabedoria dos altos céus. O Espírito Santo de Deus esteja conosco. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia com a Bíblia Sagrada. Amém? E vamos continuar nossa leitura. E hoje a partir do capítulo 39. Ontem fechamos com o capítulo 38, com a história de Tamar. Né? Tamar faz parte da genealogia de Jesus. E vimos que ela casou com 2 filhos de Judá, e os 2 filhos morreram. E ela teve uma promessa do sogro, que casaria com o 3º filho, e ele não cumpriu com a promessa, e ela acabou organizando lá um jeito de ficar com ele e ter um filho dele. E na verdade ela não teve só um, ela teve uns gêmeos. E dos gêmeos, um é que fez parte da genealogia de Jesus. Então, Perez, o nome do rapaz que ela teve, e que depois ele, a partir dele foi se gerando ali os ancestrais de Jesus. Chegou a Davi e aí foi para frente. E agora vamos dar continuidade com a história de José. Capítulo 39 do livro de Gênesis. José resiste à mulher de Potifar. Nos capítulos anteriores vimos que José foi ver os seus irmãos que estavam no campo, apacentando os rebanhos do pai deles. E lá os irmãos jogaram na cisterna, depois venderam José. E aqui nós já vamos ver José chegando lá no destino para onde ele foi levado. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José. Isso aqui faz toda a diferença na história de José. Deus estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Versículo 4. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa do Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Em consideração a José, a bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então, entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela a convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela.
Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo. A mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou. Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José. Estendeu sobre ele sua bondade e poder. E fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Aqui fechou o capítulo 39. E a gente observa que a presença de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que o maior tesouro aqui nessa terra. Onde está a presença de Deus, ali tem prosperidade em tudo. E observa que José passou por várias situações. Quem conhece toda a história viu que ele foi negociado, foi jogado numa cisterna, num poço. Ele foi vendido como escravo e ele foi agora lançado na prisão. Antes de ser lançado na prisão, tentado. Porque como ele era um homem honesto, aquela mulher, ela foi bem, como se fala, infernizou mesmo a vida dele. Porque ele teve que evitá-la. Respeitar e evitar, né? Se prostituir ali com ela. Então José, ele não negociou a sua honestidade. Ele foi fiel ao seu chefe e também foi fiel a Deus. Não se entregando, não negociando ali. Porque ele poderia muito bem, como muitos fazem, ter negociado com ela, ter ficado com ela e ela ia convencer o seu marido de promover ele ali dentro. Mas ele não. Ele confiou no Senhor. Ele foi honesto, não negociando ali, sua santidade. E isso é uma lição para nós também. E não é porque a gente está passando por um momento de dificuldades que surge ali uma possibilidade da gente mudar um pouquinho aquela situação, que a gente vai negociar o nosso caráter, nossos princípios, passando por cima da vontade do Senhor. E também das pessoas que confiam em nós, né? Então José, a gente observa aqui que é uma grande lição para nós. E vamos dar continuidade na história de José a partir do capítulo 40. Continuamos aí com a história de José. Salvadene, bom dia. José interpreta sonhos na prisão. Capítulo 40. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros.
e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-lo, José percebeu que estavam preocupados. E indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ele brotou, floresceu e produziu uvas, que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó. E tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia três cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia. Mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça. Mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. Que diferença de sonho, misericórdia. Versículo 20. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça de Faraó. Versículo 22. Entretanto, ao chefe dos padeiros, mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Então aqui a gente observa a história. Deus, mais uma vez, colocando ali habilidades, competências, autoridades para José. Dentro da prisão, José tomou de conta de tudo, mas era Deus também já conduzindo a história de José. E muitas das vezes a gente passa por situações e cai lá, não vamos dizer em prisão, mas em outro tipo de situação, que para nós é constrangimento, é vergonhoso, é como se fosse atraso para a nossa vida, e nós não temos esse direcionamento que José teve.
A primeira coisa que muitos fazem é o quê? Lamentar. É dizer que Deus esqueceu, é que não existe Deus. Ah, se eu fosse cristão, aliás, se eu não fosse cristão, poderia estar passando por isso, mas eu sou. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus não está comigo. E aí muitas pessoas deixam de seguir a Deus, deixam de ser cristão para ir para uma vida desregrada, uma vida longe da presença do Senhor. E a gente observa aqui pela história de José, claramente, Deus seguindo, Deus acompanhando José, dando graça, dando bênçãos, protegendo José. Mas ao olho do homem, José estava um fracassado. Tá? É o fim da vida de José. Foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo e agora preso. Mas não, o Senhor estava honrando José. Nos bastidores, no secreto. E aí, muitas das vezes, a gente ignora esse secreto. E a gente perde as oportunidades. Vamos para o capítulo 41, que ainda continua a história de José. Ele teve todos os motivos, né, José, para se revoltar, para ou entrar numa depressão, sei lá. Mas não, ele continuou firme. Capítulo 41. Deus não se esqueceu de José. 2 anos se passaram e José na prisão. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então, aconteceu que as espigas mirradas devoravam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar a faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupas, apresentou-se perante a faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoravam, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado,
porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas, murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei. Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. Portanto, as 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores da terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Então o Senhor aqui não deu só a revelação do sonho para José, mas como ele deu também a estratégia do que fazer. Ele já passou para Faraó, revelando para ele todo o sonho e também já dizendo o que fazer. Como Deus é perfeito, preparando José esse tempo todinho ali naquela cadeia. E vocês já observaram. Por que que o copeiro esqueceu de José? Por que que o copeiro, quando saiu lá, não já chegou falando de José para Faraó? Não tinha sentido nenhum ele ter falado antes. O Senhor segurou ele lá os 2 anos, preparando José. E na hora certa, para a pessoa certa, no tempo certo, Deus providenciou tudo. E aí continua a história de José. Tudo bem, gente, por aí? Luciano, Digé, tudo bem? Vamos dando continuidade. Versículo 37. José é feito governador do Egito. Então, quando Faraó chamou José lá na prisão, já saiu daquela prisão o governador. Pronto, com a estratégia, com o plano, com tudo montado. Só faltava ali uma pasta na mão dele, ou um notebook, com todas as planilhas, tudo certo. José já saiu daquela prisão, pronto. E ele não precisou de nenhuma faculdade, ele não precisou de nenhuma equipe grandiosa, ele não precisou de nada. Ele precisou apenas da presença do Senhor. E é assim que Deus faz conosco. E nós ficamos: não vou fazer isso porque eu não tenho esse equipamento X. Eu não vou fazer isso porque eu não estou preparada. Eu não fiz aquela especialização X. E o Senhor fala para mim hoje e fala para você que está aí também, que a presença dele basta. É só a gente confiar, entregar e a gente ir atrás, confiar
não se desesperar, não deixar a ansiedade tomar de conta, a depressão, a murmuração, porque a gente observa que José teve todos os motivos para ser um depressivo, um murmurador, um reclamão, um ansioso ali se descabelando. Não, mostra aqui que José, é claro, é visível que ele quando ele chegou naquela prisão, ele confiou também no Senhor. É tanto que o Senhor abençoou e conduziu tudo. Que lição é para nós, não é mesmo, gente? Continuamos. Versículo 37. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó declarou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará. Fico imaginando, quando a gente ouve essas histórias, é a fé. Quanto a minha fé é pequena, muito pequena. A gente lê e a gente fica sabendo por que o Senhor deixou aqui. Aquelas histórias que a gente lê, que dá vontade de ir lá dar um soco na cara da pessoa que fez aquilo, como lemos aqui já, e nós vamos ainda ler coisas maiores, né, que está escrito aqui no Velho Testamento. Então são coisas que mexem com o nosso emocional, mas creio que o Senhor justamente isso que Ele quer, mexer com a gente. Não é pra gente ficar do mesmo jeito. As histórias que tem na Bíblia é para mexer conosco. Não é pra gente ler a Bíblia e fechar aqui e permanecer do mesmo jeitinho. Não, de jeito nenhum. E aí eu fico imaginando, meu Deus, como é que a gente pode usar a história de José para a nossa vida, para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança e o agir de Deus na nossa vida, a entregar tudo aquilo que a gente vai fazer, entregar para o Senhor, falar: Senhor, toma de conta. Assim como o Senhor tomou de conta da vida de José, toma de conta da minha vida também. Então eu vou lendo aqui e vou imaginando. E aí acaba que a emoção toma de conta. Mas precisamos ler, bora ler. Versículo 42. E a Faraó tirou do dedo seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fina em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam brandando: Abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado do comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Olha o tamanho do poder que um prisioneiro, acabando de sair da prisão, recebeu. E o Faraó impôs a José o nome de Jafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns, construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. Era muita coisa. As quantidades iam além de toda medida, pois Deus era com ele. Parecia a areia das praias do mar. Que bênção, hein, gente? José foi fiel nas dificuldades. Agora recebe autoridade sobre toda a nação. Será se José tivesse lamentado, murmurado, reclamado de Deus, o Senhor tinha confiado tudo, fiado a José.
Versículo 50. Os filhos de José. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele os disser. Nesse momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Deus foi bondoso demais com José. Demais não, Deus foi bondoso com José. Ele transformou anos e anos de sofrimento de José, né, por tudo aquilo que José passou, que já falamos aqui, do poço, da escravidão, da prisão, né, como uma pessoa que vai prover agora alimentos, alívio da fome da nação. Olha só como Deus é grandioso. Então aqui fechou o capítulo 41, mostrando para nós, né, que José foi fiel nas dificuldades e Deus honrou José. E assim Deus é conosco também. Temos que ser fiel ao Senhor, não só nos momentos bons, mas na dificuldade aí que a gente tem que mostrar que somos cristãos, que temos Deus conosco. Capítulo 42, dá tempo? Vou ler rapidinho. Se porventura a live cair, eu volto para fechar. Os irmãos de José vão ao Egito. Assim que José foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus irmãos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: Para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, enquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram a se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles, e lhes falou duramente, e os inquiriu: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: Vós sois espiões? E para verificar onde nossa terra está desprotegida, que viestes? Prontamente eles replicaram: Não, meu senhor. Teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: Não acredito, pois foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes? Eles justificaram: Teus servos eram 12 irmãos.
nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe, que era José. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiãos, eis como sereis provados. Pela vida do faraó, não partireis daqui, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossa palavra, e se confirmará se é verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiãos. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti, levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados do que fizemos com o vosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Lembraram do que fizeram com José. E perceberam que estava ali agora, naquele momento de dificuldade e angústia. E lembraram do que fizeram com seu irmão passar. Versículo 22. E Rube acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender. Bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles o Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. Versículo 25. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas e restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos murmuravam: que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes sucedera com estas palavras. O homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiãos. No entanto, nós lhes explicamos: somos pessoas sinceras, não somos espiãos. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais. E o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como saberei se sois mesmo sinceros? Deixai sob minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessito vossas famílias e parte. Mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiãos, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular e fazer negócios livremente nessa terra. E aconteceu que quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados.
Então seu pai Jacó desabafou. Vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? E sobre minhas costas que tudo isso recai? Contudo, Rúben ponderou a seu pai. Podes tirar a vida de meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Na mais terrível aflição, fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Aqui fechou o capítulo 42. Nós vamos fechar aqui no 42, com essa história do reencontro dos irmãos de José com ele. E José ali reconhecendo e eles não reconhecendo José. A gente observa aqui que os sonhos passaram anos e anos. Quando José teve aquele sonho e contou para seus irmãos. E a partir dali, os irmãos de José passou a ter ódio, a odiar José, a perseguir José e até que venderam José. Mas tudo aquilo que aconteceu mostra várias situações para nós. Mostra que a gente não deve, de fato, ficar contando nossos projetos, nossos planos para todo mundo. Não devemos confiar. Ali José já sentia, eu creio que ele sentia, que seus irmãos tinham inveja dele. E mesmo assim ele contou os sonhos, não só um, mas os 2 sonhos que ele teve, que o Senhor falou com José, ele contou para seus irmãos. E a partir dali, a vida de José mudou. Mudou, não no sentido bom no começo, né, mas tudo foi se caminhando de uma forma dolorosa, mas para o cumprimento do propósito que o Senhor tinha na vida de José. Para o cumprimento daqueles sonhos que José teve. Ali ele viu, quando ele chorou, ele viu o sonho dele se cumprindo. Os irmãos se prostrando ali diante dele. Ele viu o sol, a lua, quer dizer, o mundo ali necessitando dele, se prostrando diante dele. Então tudo aquilo que o Senhor colocou na vida dele se cumpriu. Fechamos aqui o capítulo 42 e a gente observa que José é uma pessoa que a gente deve copiar seus exemplos de fidelidade a Deus, a tudo. Então, oremos para a gente fechar, acho que essa live cai. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia na Tua presença, mais um dia buscando conhecer a Tua palavra, meu Pai. Nós te pedimos sabedoria, Pai divina, para que possamos colocar em prática, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Bíblia Sagrada, meu Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ali a persistência de José, a fidelidade de José. Que o Senhor também nos abençoe, assim como Ele abençoou José. Que Ele veja graça em nós e que tudo aquilo que a gente vai fazer seja próximo, seja abençoado pelo Senhor. Amém? Bom trabalho. Que o Senhor abençoe nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Tudo bem, gente? E amanhã, 5h30, estaremos aqui para darmos continuidade à história de José. História que, a princípio, aos nossos olhos, né, é uma história de dor, de sofrimento, mas aos olhos de Deus é o cumprimento de promessas, de propósito, que Ele possa nos ensinar. Ele possa nos ensinar, nós podemos aprender, né, com Ele, que Ele já está nos ensinando. Obrigada, gente, cada um de vocês. Obrigada mesmo, cada um de vocês que permaneceram até aqui. Isabela, Leiciane Marques, Maria Miss, Digé, Samara, Luciano, Renata Gomes, Salvadene, Lourdinha, Jessi. Muito obrigada a cada um de vocês que passaram, que ficaram, que estarão amanhã também. Amém?